da nossa exposição doutrinária é gratidão. Esse tema vem de encontro a esse livro do Divaldo Pereira Franco, psicografado pela Joana de Ângeles. O nome do livro é Psicologia da Gratidão. A partir do ano de 1989, o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, passou a escrever obras de profundos conteúdos psicológicos, que ficaram conhecidas como a série psicológica da Joana de Ângeles. E o último deles, Psicologia da Gratidão, é o de número 16, na ordem cronológica da produção, foi publicado em 2019. É esse livro que direciona a nossa reflexão de hoje. Então, iniciaremos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 28. Ação de graças por um favor obtido. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos que se apagaram na nossa memória, humilhados com a nossa ingratidão. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulho acha nelas um mérito, o incrédulo as atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e graças aos bons espíritos. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou, diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Então, diante da leitura do Evangelho, nós vamos buscar as palavras da Joana de Ângeles, que comunga com a ideia de gratidão a Deus como benefício, como uma forma de crescermos espiritualmente. Nas palavras da Joana, a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Desse modo, é necessário ao indivíduo abrir espaço para as emoções, a fim de que o amor se manifeste em forma de bondade e de gentileza para com os outros, caracterizando o desenvolvimento ético-moral. Não se trata aqui de fecharmos os olhos para a tristeza, mas para mudar o foco. O convite nesse momento de reflexão doutrinária é para enxergarmos e valorizar a alegria. Assim, a psicologia da gratidão, ela se torna um instrumento fundamental na percepção do homem espiritual, devendo ser vivenciada a todos os momentos da vida corporal, como forma de autoconhecimento, nos momentos em que precisamos refletir sobre como agimos, como sentimos, como pensamos, para nos conhecermos, para que alcancemos cada vez mais essa maturidade espiritual. E a gratidão, ela se enriquece de paz e de alegria a todo aquele que a cultiva. Então, a paz do mundo inicia-se dentro de cada um de nós, dentro de cada ser. Quando oferecemos espontaneamente pensamentos, sentimentos genuínos de gratidão, recebemos harmonia de forma plena, dando sentido à vida e à existência. Os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando uma paz íntima e nos predispondo a colaborar com Deus em sua obra. Com a gratidão, ampliamos nossa resignação.
diante de situações que não temos como modificá-las, precisamos entender e aceitar de forma resignada, pois os desígnios divinos são sempre justos, sempre vão nos impulsionar para a frente e para o alto. E com a gratidão, nós superamos desavenças, desabores, mágoas, resmungos. Nós passamos a viver bem melhor e semeando na vida mais felicidade. Nos nossos corações e no coração daqueles que partilham a vida nessa existência para conosco. A vida sem gratidão, portanto, ela é estéril, ela é vazia de significado existencial. Vamos pensar a gratidão em 3 perspectivas, ou 3 níveis. A primeira perspectiva, nós vamos tomá-la como que sejamos gratos pelo bem que nos chega. Parece óbvio, mas precisamos sempre nos lembrar do bem que nos chega de forma simples, de forma aparentemente pequena, mas profunda nessa existência de tantas atribulações. Perceber o sol, perceber o benefício dos raios de sol na nossa pele, perceber a generosidade diante de um convívio social refletido em abraços, parece uma coisa simples, mas nesse momento em especial sentimos falta de podermos livremente buscarmos o sol e oferecermos abraços. Mesmo aquilo que nós pagamos para usufruir. Quando compramos uma verdura, um legume no supermercado, nós precisamos entender que por trás desse objeto de consumo existiu um ser humano encarnado trabalhando para que pudéssemos usufruir daquele produto. Quando alcançamos, por exemplo, a clareza de que para nos locomovermos através de um aplicativo ou através de um transporte público, nós precisamos de alguém calmo, tranquilo, sensato ao volante daquele veículo. Agradecer serviços básicos que só sentimos muita falta quando nos faltam. Serviços básicos de saneamento, de energia elétrica. Como valorizamos quando nos confrontamos com a possibilidade de não tê-los? Ou quando vivenciamos experiências diretas em grupos, em comunidades que não os possuem? Como é possível suportar para nós que vivemos num relativo conforto durante uma semana? Mas quando passa de 7 dias, estar num lugar sem água encanada, sem luz elétrica, sem os insumos básicos que nós estamos acostumados a nos alimentar, isso começa a ficar difícil, penoso. Então a ideia da primeira perspectiva da gratidão é começarmos a agradecer por aquilo que nós temos. E geralmente nós temos em abundância. Infelizmente, no Brasil ainda existe uma realidade onde água encanada e esgoto sanitário não fazem parte da vida de inúmeras famílias. No entanto, o verdadeiro sentido do Espiritismo é sempre pensar que poderemos contribuir de alguma forma para o bem coletivo, para o progresso sempre, para a lei divina da evolução. Segundo nível, ou perspectiva da gratidão, é sermos gratos pelo mal que não nos chega. Também óbvio, né? Nós podemos pensar em inúmeras coisas que não nos afetam, quando tantos nesse momento estão sofrendo profundamente em função do isolamento e da pandemia que nós vivemos, né? Covid, frio, chuva, ausência de família, ausência de uma casa, de um teto, ausência de trabalho. Né? Como nós precisamos ser gratos por não estarmos nessa situação
tão delicada que muitos dos nossos irmãos estão vivendo nesse momento. Mesmo diante das adversidades, um acidente, uma perda de uma situação confortável, nós nos acolhemos quando pensamos que poderia ter sido pior, né? Ou, melhor dizendo, que aquele mal poderia ter vindo para evitar um mal maior. Passamos inúmeras situações referentes ao outro, como o outro está sofrendo nesse momento, coisas que nós não estamos. E pensemos, por exemplo, em tantos abusos, né? Abusos físicos, abusos emocionais, abusos que causam estragos profundos no psiquismo. Não termos passado por esses abusos é bênção, né? É pensarmos que estamos protegidos sem a necessidade de vivenciarmos aquela dor. Eu me lembrei de um caso do Chico. O Chico recebeu um casal em sua casa. Esse casal vivia numa fazenda e tinha um filho de 11 anos. E esse filho foi acometido de uma rara doença e já havia sido lhe amputado ambos os braços. Os médicos indicaram naquele momento a amputação também das pernas daquela criança de 11 anos. E em desespero, aqueles pais buscavam na palavra do Chico um alento para pensar em outra alternativa que não essa amputação. Emmanuel, com sua objetividade, disse através do Chico: façam conforme a orientação dos médicos. E lá se foram os pais. Passado um tempo, quando eles retornaram, a amputação das pernas já consumada, então aquela criança de 11 anos, naquele momento, sem os braços e sem as pernas, os pais ouvem do Chico as palavras que são gratidão pelo ocorrido. Aquela criança era um espírito suicida. Aquela criança, através da explicação do Chico, soube-se que, palavras do Chico, os espíritos amigos me disseram que a mãe deveria seguir as orientações dos médicos porque aquele espírito que habita aquele corpo mutilado, nas últimas 10 encarnações, se suicidou. E antes de encarnar, essa criança rogou a misericórdia divina para que impedisse de todas as formas, de todas as maneiras, que ele cometesse o suicídio novamente. E aí, meus irmãos, nós vemos a providência divina diante de algo que parece ser muito ruim, né? Em outras 10 encarnações, aquele espírito sucumbiu à prova da vida, reiterando 10 encarnações no ato suicida. Nessa vida, porém, foi contido pela doença que lhe tirou do corpo a possibilidade de dar fim à sua existência terrena. Gratidão pelo mal que não lhe ocorreu. Agradecer por tudo, o tempo inteiro. Alcançamos plenitude quando agradecemos o que já temos, ao invés de pedir o que nos falta. É muito interessante pensar nisso, porque a energia que emanamos pelos pensamentos, pelos sentimentos, pelos nossos desejos, ela tem forma e corpo, né? Então, quando a energia flui na abundância, a nossa atitude, a nossa vibração é em fartura, né? E é curioso perceber que isso é um hábito. Nós podemos agradecer por termos, no dia 1º de cada mês, recebido um salário que nos proporciona honrar os nossos compromissos financeiros. Ou nós podemos maldizer esse salário, como ele é pequeno, como ele é escasso, né? Como quase não dá para honrar os nossos compromissos. Então é legal a gente reconhecer o bom e o bem que nos chega, diferente dessa insatisfação e vazio que nos falta. Pensar no que nos falta incomoda, né?
cria um buraco existencial. Pensar no que nós já conseguimos nos preenche. E isso é saúde, né? Quando nós estamos vibrando naquilo que temos, nós estamos com um tipo de energia que potencializa os benefícios do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional e do nosso corpo espiritual. Enfim, a terceira perspectiva da gratidão é a gratidão pelo mal que me chega. Não há nenhum erro nessa colocação a princípio. Nem é uma apologia à dor ou exaltação ao sofrimento. A gratidão pelo mal que nos chega é a compreensão de que tudo que esperamos na vida e experimentamos nessa vida, inclusive as dores, são reflexos de escolhas inadequadas que fizemos nessa ou em outras encarnações. Não se trata aqui de dizer obrigado, Senhor, porque fui assaltado. Obrigado, Senhor, porque tive uma doença tão delicada. Obrigado, Senhor, porque feriram o meu irmão profundamente com atos de violência e agressão. Não se trata disso. Né? Trata-se de ter uma maturidade saudável, de forma a buscar nos próprios sofrimentos respostas para nos conhecermos, para sabermos o que é que estamos experimentando, aproveitando as experiências deste mundo, de provas, dores e expiações, para compreendermos, em termos mais profundos, como reagimos à vida. Para nos conhecermos e podermos utilizar a experiência para nos lapidarmos. Aquela pedra que desce o rio por inúmeros caminhos até chegar a um ponto daquela pedra estar sem arestas, simbolicamente, é como somos em evolução. Cada tombo, cada adversidade nos torna mais capacitados e fortalecidos para a ação no bem e para o exercício do amor. Emoções, sejam elas reconfortantes ou desagradáveis, fazem parte das inúmeras experiências que promovem o ser humano na escala da evolução. Não acertamos por sorte. Nós exercitamos em cenários de dor e de inúmeros erros, muitas e muitas vezes, para chegarmos a fazer bem o que viemos fazer. Vale aproveitar a experiência. Devemos ter o sentido de gratidão quando compreendemos a finalidade. Há uma finalidade maior na história que eu contei daquela criança ser amputada. A finalidade maior é a criança não desistir da vida. Isso acontece depois da vivência e não durante a dor. No momento em que estamos experimentando uma dor, é difícil enxergarmos o que aprender. Mas nós podemos, após o fato, após o ocorrido, gerar reflexões de gratidão. No depois, não necessariamente no durante. No durante, é permitido sofrer, é permitido nos recolhermos para só depois analisarmos e entendermos qual o significado daquilo na nossa existência atual. Termos gratidão pelos nossos insucessos, que muitas vezes são sentidos como fracassos. Às vezes nós fracassamos numa situação e nos sentimos sujeitos fracassados. E não que tivemos insucesso naquela situação. A aparente razão de nos sentirmos fracassados tem um sentido. Né? O caminhar, a forma como nós experimentamos as situações da nossa vida dizem muito mais do que a chegada num determinado ponto. Né? Para que compreendamos esse caminho, a razão de ser, precisamos ter humildade. Humildade de reconhecer que não estamos prontos. Humildade para aprender. E aprender requer esforço, ação no trabalho. Nem que seja no trabalho do pensamento para modificar posteriormente atitudes. Trabalho de pensar. O que será que o Senhor quer nos ensinar
com isso que estamos vivendo nesse momento. Esse é o trabalho. Pensando egoicamente, nós nos deparamos inúmeras vezes com uma indignação. Deus não poderia ter feito isso comigo. Como posso eu, com essa expressão, Deus não poderia ter feito isso comigo, me colocar acima de Deus para tentar ensinar a Ele como Ele deveria ter agido comigo? É uma infantilidade, uma insensatez. Tudo que vier como pedra nos nossos caminhos será geralmente sentido como uma ofensa ao nosso ego. Mas saber enxergar e reconhecer isso já é meio caminho andado. É entender a verdadeira gratidão. É entender que essa gratidão, ela deriva da nossa humildade, da capacidade de percebermos que não damos conta de tudo ainda, que não somos perfeitos ainda. Tudo o que vier como dor sinaliza a necessidade de amarmos mais e melhor. E dentro desse contexto, vamos pensar na máxima de amar os inimigos. Se existe a ideia de que eu tenho um inimigo, existe também a ideia de que dentro de nós alguém não combina com o que somos. Ou melhor dizendo, a proposição de que nós temos um inimigo, ela existe dentro de nós. E se ela existe dentro de nós, no nosso sentimento e no nosso pensamento, ela existe diante da proposição que nós somos bons, que nós somos melhores do que aquele que é nosso inimigo. Né? E se nós acreditamos que estamos acima daquele que nos fere, por isso nos sentimos feridos, é que o outro está sendo colocado num patamar abaixo do nosso. Então, nós somos bons e os outros não. Por quê? Porque os outros nos ferem. Né? É essa uma lógica deturpada das relações entre os diferentes. Né? Quando, na verdade, nós precisamos estar num patamar evolutivo onde não haja inimigos. Onde haja o pensar e o agir diferente. Mas que isso não fira o nosso ego e a nossa maneira de ser diante do outro e no mundo. Se não fosse esse suposto inimigo, seria uma outra situação para nos mostrar onde é que nós podemos melhorar. Pensarmos nas nossas caminhadas nos traz esses sinais. Como estamos usufruindo das bênçãos e chamados? É o coletivo que tem prevalecido ou é o individual? São as coisas do céu ou são as coisas da terra que estão mais evidentes na nossa caminhada diária? Somos gratos verdadeiramente quando nos sentimos simples naquilo que oferecemos, mas oferecendo sempre o melhor pudermos. Em tempo de escuta, vale ouro ter um amigo para nos ouvir. Numa conversa de 5 minutos, numa mensagem de WhatsApp. Ter um amigo para nos ouvir ou poder ouvir a um amigo é perceber e compreender a doutrina espírita como referência interna sempre. Jesus veio nos falar sobre ceder à vontade do Pai com alegria, cumprindo em ações aquilo que dizemos apenas em palavras diante da leitura de um evangelho. Que sejamos agentes de busca de melhoria social, começando dentro de cada um de nós a ver bênçãos diárias. Interessante constatar que o foco do evangelho no sentido do autoconhecimento é a proposta para chegarmos ao reino dos céus, que está dentro e não fora de nós. E o nosso maior modelo é Jesus. É a lei de ação e reação se cumprindo na bondade de Deus, para que possamos aprender com as nossas colheitas. Finalizando, eu agradeço com meu coração em preces pela oportunidade de poder refletir junto a vocês, nos seus lares, pela vida. Obrigada, Senhor, pelo convite,
para vermos o que antes na dor não víamos. Respirar, sentir a presença do ar relaxando o nosso corpo físico, eliminando qualquer ponto de tensão ou ansiedade, para que possamos perceber com gratidão o nosso corpo perfeito. Nossos 2 braços e 2 pernas em movimento. Para quê? Para o bem. Nós elevamos os nossos pensamentos, agradecendo profundamente aos nossos mentores, aos nossos amigos encarnados e desencarnados, as boas vibrações sempre vindas permanentemente do campo espiritual. Agradecemos a vivência de dores que nos vêm nesse momento à mente, para que possamos, dentro da nossa alma, ter alívio dessas lembranças dolorosas, ressignificá-las e que a nossa alma fale das feridas, sinalizando em nossos pensamentos formas de como podemos ser melhores diante das adversidades. Gratidão pelos momentos que conseguimos ser mais amáveis diante dos irmãos mais grosseiros. Gratidão quando conseguimos ser mais respeitosos quando formos desrespeitados. Gratidão por conseguirmos mais coragem e ousadia no amar incansavelmente, mesmo diante de quem nos fere. Façamos diariamente o exercício de sermos gratos às pessoas que amamos e gratos às pessoas que nos amam, mesmo sendo cheios de defeitos. Lembremos de agradecer aos espíritos amigos que velam incansavelmente por nós. Sintonizemos em prece ao nosso Mestre Jesus, que nos ama incondicionalmente. E louvemos a Deus pela vida que nos dá. São exercícios de gratidão, tornando nossa vida mais fácil e menos penosa, que nos fazem nos sentir como obra divina, sabendo compreender que o que Deus quer é nos ensinar. Gratidão por conseguirmos abrir nossos corações a esses convites divinos. Convites a dias melhores, mais conscientes, sem rebeldia, sem mágoa, sem vitimismo. Senhor Deus, continue nos ensinando a agradecer, a amar como Jesus nos amou e que saibamos sentir todos os dias da nossa existência o quanto somos criaturas amadas pelo Pai. Para o nosso fechamento, eu trago a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, obrigada.